Esse caso tem uma das maiores reviravoltas que eu já vi e eu garanto que vocês não esperavam por esse final. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês gostam de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, vocês estão no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E eu preciso dizer pra vocês que tá muito calor aqui em São Paulo e esse vídeo vai ter que ser rápido, porque isso significa que daqui a pouco vai cair o mundo e vai acabar a força. E também, pra complementar dos créditos do vídeo, eu já queria falar dessa história há algum tempo, porque realmente é muito doida. Mas aí eu ouvi o Mr. Ballen falando sobre ela e assim, vocês sabem que ele é o meu maior ídolo da vida. Eu admiro muito o trabalho dele, inclusive já conversei com ele de várias dicas de storytelling e o jeito que ele contou essa história me prendeu do começo ao fim. Então os créditos vão 100% pra ele e eu espero que vocês gostem da minha versão, assim como eu gostei da dele. Vou deixar na descrição também o link pra vocês irem ouvir, porque ele postou, acho que no podcast dele, essa história também. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. A Sheila Davolo nasceu em 11 de maio de 1969 no Irã. Na época dessa história, ela tinha 32 anos de idade. A família dela imigrou para os Estados Unidos e ela se formou em bioquímica na universidade. Ela se casou com o primeiro marido, mas depois ele pediu o divórcio dela quando ficou sabendo que ela estava tendo um caso com um cara chamado Paul Christos. Ela conheceu o Paul quando ela estava fazendo pós-graduação na Universidade de Nova York. E aí, depois de se formar, ela conseguiu um emprego na Purdue Pharma em Stamford, Connecticut, que era uma empresa farmacêutica, e ela trabalhava lá como pesquisadora. Ela era muito inteligente, assim como o Paul, que agora era o namorado dela. Os dois deram muito certo, eles estavam mais ou menos na mesma área de trabalho, então eles tinham muito sobre o que conversar. Eles namoraram por alguns anos e depois decidiram se casar. Eles se casaram em 2000, a cerimônia foi pequena, só com alguns amigos e familiares, e a única pessoa que não foi nesse casamento foi o irmão mais novo da Sheila. Ele tinha esquizofrenia e os dois eram muito próximos. Às vezes ele tinha algumas crises e a Sheila tava com medo de apresentar o novo marido pra ele e ele achar que tava sendo trocado. Então ela queria fazer essa apresentação com o tempo e achou que levar ele direto pro casamento não seria uma coisa muito legal. O Paul não ficou muito preocupado com isso, ele entendeu, imaginou que logo ele ia conhecer o irmão dela em algum momento, e aí eles começaram a vida juntos. Eles se mudaram para um condomínio que os pais da Sheila tinham comprado para os dois, e eles estavam bem ansiosos com isso, mas logo, com o trabalho dos dois e com as atividades que eles tinham, eles começaram a se ver muito pouco. 4 meses depois que eles tinham se casado, o Paul começou a estudar em um outro lugar, então ele passava grande parte da noite fora, e a Sheila, que tinha começado um novo trabalho, apesar dela não ser muito de socializar e de beber, ela começou a sair com os colegas para tentar fazer algumas novas amizades. Na maioria das noites em que o Paul chegava, a Sheila já estava dormindo. E aí, conforme os meses foram se passando, a Sheila disse pro Paul que queria começar a chamar o irmão dela para passar algumas noites lá na casa, para eles terem um momento juntos. Então, de vez em quando, no fim de semana, o irmão dela ia para ficar junto com ela. Mas, de novo, o irmão ainda não sabia que ela tinha se casado. Então, toda vez que ele ia para casa, o Paul tinha que recolher todos os pertences dele. Eles escondiam todas as fotos, as roupas que ele tinha, deixava a casa como se ela estivesse morando sozinha para que o irmão não desconfiasse de nada. E aí o Paul pegava umas roupas, ia para casa de algum amigo ou de algum familiar e passava o fim de semana. O Paul achou aquilo meio estranho no começo, mas ele sabia que a Sheila protegia muito o irmão dela, então ele tentou não se importar muito e usava esses dias que o irmão estava na casa para ele fazer outras coisas pessoais. E aí, quando o Paul voltava para casa, eles não tinham muito assunto, afinal eles não faziam muitas coisas juntos, e a maioria das coisas que eles conversavam era sobre o emprego da Sheila. Ela contava algumas fofocas ali do departamento, coisas que aconteciam no dia a dia. E aí começou um drama no trabalho que ela ficou um pouco obcecada. E ela começou a compartilhar sobre esse drama com o marido dela. Ele envolvia um triângulo amoroso de 3 pessoas que trabalhavam lá na farmacêutica. A Sheila tinha ficado muito amiga de uma mulher chamada Melissa. A Melissa contou pra Sheila de um cara que trabalhava junto com elas, o nome dele era Jack, ele tinha 35 anos de idade, e ele namorava uma outra colega de trabalho chamada Annalisa.
Só que aí, nesses happy hours que eles faziam no trabalho, a Melissa acabou conhecendo o Jack. E os dois meio que tiveram um interesse ali um no outro. E aí, enquanto o Jack tava namorando a Annalisa, ele começou a sair com a Melissa. Então ele tava traindo a Annalisa com ela. E a Melissa sabia que ele namorava, mas ela se apaixonou pelo Jack e ela acreditava que alguma hora o relacionamento dos dois ia acabar e ele ia escolher ficar com ela. Grande erro, né? E aí o Paul começou a ficar interessado com essa história. A Sheila perguntava a opinião dele, vez ou outra, de por que ele achava que o Jack tava fazendo isso, por que ele tava saindo com duas mulheres ao mesmo tempo, o que ele achava que o Jack pensava, se ele gostava mais de uma ou gostava mais de outra. E o Paul ficava ali opinando pelo que ele ouvia da história. O Paul aconselhava que elas fossem conversar com o Jack, ou então até contar pra Annalisa que ele tava traindo ela. Mas a Melissa tinha esperanças de ficar com ele, e ela sabia que se ela contasse pra Annalisa que o Jack tava traindo ela, com certeza o Jack não ia querer ficar com a Melissa. Tá ficando complicada essa fofoca, né? Muito nome, mas eu garanto que vocês vão conseguir acompanhar. E aí, conforme o tempo foi passando, a Sheila tava cada vez mais obcecada nessa história e tentando ajudar a amiga. Então ela começou a contar isso pra todo mundo, pros amigos dela, pra família. Todo mundo tava sabendo desse triângulo amoroso no trabalho. E o Paul começou a ficar preocupado que aquela história tava consumindo ela demais, afinal nem era dela. E aí chegou num ponto que o Paul tava tão cansado que ele ficava feliz nas horas em que o irmão da Sheila ia visitar ela, porque daí ele ia ficar um tempo sozinho sem ter que ouvir sobre aquilo de novo. Mas aí, em 2002, já fazia 2 anos que tava rolando esse caso, a Annalisa recebeu uma outra proposta de trabalho pra trabalhar em uma outra cidade, em outra farmacêutica. A Melissa ficou muito feliz com isso, porque ela achou que como os dois iam começar a namorar à distância, o namoro ia acabar. Só que a Annalisa conseguiu fazer um combinado com essa outra empresa e ela trabalhava de home office. E aí ela só ia pra essa outra cidade quando ela tinha alguma reunião importante. Já o Jack começou a falar pra Melissa que agora ele queria passar mais tempo com a Annalisa. Mas a Melissa não aceitou aquilo. Ela não aceitava que talvez o Jack estivesse preferindo a Annalisa ao invés dela. Ela só achava que a Annalisa devia estar pressionando ele pra se casar com ela. E aí, ainda nesse ano, em 2002, o Jack chegou em um momento que falou pra Melissa que ele queria parar de ver ela pra sempre. Ele também, ao mesmo tempo, começou a passar mais tempo na casa da Annalisa. Agora, os dois não precisavam esconder mais o relacionamento deles, porque eles não trabalhavam no mesmo lugar. Aí a Sheila começou a falar pro Paul que a Melissa estava completamente devastada. Ela estava tendo problemas em se desvencilhar do Jack. Ela não conseguia parar de pensar nele. E aí a Sheila chegou pro Paul e perguntou se ele poderia emprestar para ela um binóculo e alguns outros instrumentos que ele tinha, porque a Melissa queria observar a casa dos dois para ver o que eles estavam fazendo, e a Sheila iria junto pra ajudar. Coisa de gente completamente louca, né? O Paul ficou meio surpreso, mas ele sabia que aquele drama tava rolando há muito tempo, então ele acabou emprestando. Além de espionar ele, a Melissa também começou a ouvir as mensagens na caixa postal do Jack. A gente não sabe como ela conseguiu a senha dele. Ela começou a usar essas informações que ela ouvia pra perseguir ele na rua. Teve uma vez até que ele foi pegar um avião e ela pegou o mesmo avião que ele e sentou no assento de trás. Ela também encaminhava essas mensagens que ela ouvia pra Sheila, pra ela ouvir junto e ver se ela descobria alguma coisa, se os dois estavam mais próximos ou se eles estavam se afastando. O Paul ouvia as mensagens junto com ela, mas pra ele aquilo já tinha saído de controle há muito tempo. Um dia a Sheila chegou em casa com alguns equipamentos pra arrombar a porta. Isso porque a Melissa queria tentar entrar no apartamento dos dois pra descobrir quantas coisas do Jack estavam dentro desse apartamento e ver se eles estavam morando juntos ou não. Ela também comprou 2 armas de choque caso a Melissa fosse pega dentro do apartamento dos dois pra ela poder se defender. Sério, essa história virou uma obsessão amorosa ridícula. Só que elas acabaram mudando de ideia e decidiram, ao invés disso, colocar uma escuta na mesa do escritório do Jack. Mas isso também não deu certo. O Jack não dava nenhum sinal de que ele ia se separar da Annalisa, e com o tempo a Sheila foi deixando essa história pra lá. Ela pensou que ela podia ter problemas com isso algum dia e começou a se distanciar da Melissa. Já o Paul ficou muito feliz com isso. O problema é que agora, sem aquele drama do triângulo amoroso, os dois não tinham mais assunto. Os dois começaram a se afastar um pouco, e aí alguns meses depois o Paul teve uma reunião com algumas pessoas que trabalhavam na mesma empresa que a Annalisa. Ele sabia que aquelas pessoas eram da empresa que a Annalisa trabalhava por causa da Sheila. Ela tinha contado que ela tinha mudado de trabalho. Só que durante essa reunião, os pesquisadores pareciam meio inquietos, parecia que estava acontecendo alguma coisa, e aí o Paul perguntou se tinha algum problema. Eles responderam que eles estavam chocados pelo assassinato de uma das pesquisadoras que tinha acabado de receber um emprego novo. Só que eles não falaram quem era essa pesquisadora. E aí o Paul chegou até a perguntar
contar pra Sheila, mas ela disse que não estava sabendo de nada. E aí alguns dias foram se passando, eles continuavam sem assunto, chegavam em casa, ficavam os dois sentados na sala, sem conversar um com o outro. E aí o Paul decidiu perguntar sobre a Melissa, se a Sheila tinha alguma notícia de como ela estava, se ela estava melhor. E aí a Sheila disse que, na verdade, o Jack e a Annalisa tinham terminado e agora ele estava namorando a Melissa. O Paul ficou surpreso, mas ele até ficou feliz com a história, que no final tinha até dado certo. E aí a Sheila começou a passar mais tempo com o irmão dela. O Paul ficava mais fora de casa, mas ele achava que aquilo não era pra menos. Os dois já estavam se distanciando há algum tempo, fazia sentido que a Sheila quisesse ficar mais com o irmão e ele passasse mais tempo sozinho, mas ele também estava começando a ficar um pouco irritado. Ele queria recuperar aquele casamento. E aí ele decidiu que ele ia tentar ser um marido melhor. A Sheila concordou e ela propôs que os dois fizessem um jogo pra apimentar as coisas entre eles. Era um jogo de confiança, então cada um ficaria deitado no chão, vendado e com algemas, e aí o outro colocaria objetos em cima da pessoa para ela tentar adivinhar o que era cada objeto. As mãos ficavam amarradas para que a pessoa não pudesse tocar nesse objeto e descobrir o que era. E aí eles tiveram essa ideia de fazer esse jogo, eles foram passando alguns dias se preparando para isso, quando um ia ter horário disponível e tal. A Sheila começou a ficar mais animada também, disse pro Paul que achava que já estava chegando a hora dela conhecer o irmão dele. Então parecia que realmente as coisas estavam melhorando. E aí chegou o fatídico dia em que os dois decidiram jogar esse jogo. A Sheila chegou com as algemas, eles foram até o quarto, mas não era um jogo sexual, ninguém precisou tirar as roupas ali. Quando eles chegaram no quarto, a Sheila decidiu ir primeiro. Ela colocou um travesseiro no chão, deitou com a cabeça no travesseiro, colocou a venda e as algemas. As algemas ficaram presas a uma cadeira para que ela não pudesse levantar. E aí o Paul começou a pegar objetos aleatórios para colocar em cima dela. Primeiro ele colocou um cachorro, uma câmera, uma caixa. Nenhum desses objetos ela conseguia acertar. Ela até começou a ficar meio irritada que ela não conseguia acertar nada. E aí ela falou, tá, agora é sua vez. E aí o Paul foi e entrou no lugar dela. Ele também foi algemado, vendado e ficou deitado no chão. Ela começou com o cachorro e aí ele já sabia e é óbvio que ele acertou. Depois ela colocou um cartucho de impressora, shampoo e ele acertava todas. Ela começou a andar pela casa toda pra tentar achar algum objeto estranho e diferente pra colocar em cima dele, mas não adiantava. O Paul era muito bom nesse jogo. E aí ela foi na cozinha, pegou mais uma coisa e disse que aquele ia ser o último item porque ela não aguentava mais ele sendo tão bom. Logo ele sentiu um peso em cima dele. Ele sentiu um objeto cilíndrico na bochecha e um cheiro de vela. E ele achou que era uma vela. E aí quando ele abriu a boca pra falar o que ele achava que era, ele sentiu um peso muito forte caindo no peito dele. Parece que ela tinha jogado algo muito pesado no peito dele e ele ouviu ela gritando. Mas antes a gente volta pra 4 meses antes do dia do jogo. A polícia recebeu uma ligação de um telefone pré-pago num restaurante do lado da casa da Annalisa. A pessoa que ligou pra polícia disse que alguém tinha sido atacada nesse condomínio, mas ela não se identificou. Minutos depois, a polícia chegou pra investigar, eles bateram na porta, ninguém atendeu, e aí quando eles abriram, eles perceberam que estava destrancada. E aí, conforme eles foram entrando pelo apartamento e olhando nos arredores, eles se depararam com uma cena muito sangrenta no corredor. Tinha um corpo de uma mulher sangrando, ela estava descalça, ainda com as roupas, não tinha sido agredida sexualmente, mas ela estava cheia de facadas pelo rosto, pelo peito e pela nuca. Apesar deles chamarem os paramédicos, eles já sabiam que ela tinha morrido. Parece que ela tinha morrido lentamente, mas que ela também lutou bastante. O apartamento todo tava uma bagunça, parece que teve uma luta muito grande lá. Tinha terra, vidro, plantas pelo chão. A única conclusão que a polícia conseguiu chegar olhando aquela cena é que aquele assassinato tinha sido motivado por raiva. E aí o namorado da vítima chegou, o nome dele era Nelson Sessler. Ele era um pesquisador que tinha conhecido a namorada quando os dois trabalhavam juntos em uma empresa farmacêutica. Ele tinha se mudado para aquele apartamento recentemente e logo ele se tornou o principal suspeito do caso. Só que as câmeras de segurança da empresa mostravam que ele tinha um álibi muito forte. No momento em que o assassinato aconteceu, ele estava trabalhando. Quando perguntaram se ele tinha algum problema com a namorada ou se ele sabia de alguém que pudesse fazer aquilo, ele não foi muito responsivo. A polícia não tinha nenhuma pista, a ligação tinha sido feita de um celular pré-pago, o que dificultava descobrir quem tinha pegado aquele celular. Eles não encontraram a pessoa que tinha ligado e também não encontraram nenhuma impressão digital. 4 meses depois, a polícia finalmente descobriu o que tinha acontecido. No mesmo dia em que a Sheila e o Paul tinham feito aquele jogo, o Paul acordou no hospital.
Ele tinha passado por uma longa cirurgia e os médicos falavam que era um milagre ele ter sobrevivido. Só que depois da anestesia passar, ele começou a se lembrar de tudo. A polícia foi falar com ele e a gente só sabe dessa história por causa do depoimento detalhado do Paul. E agora a gente volta pro jogo que eles estavam jogando. Depois que ele sentiu aquele peso no peito, a Sheila gritou e parou. A pressão daquele objeto no peito dele deixou ele muito tonto. Ele não conseguia pensar no que estava acontecendo. E antes dele conseguir pensar em algo, ele sentiu outro golpe no peito. A Sheila gritava: "Meu Deus, eu te machuquei, você tá sangrando." Ela falava que tinha sido um acidente, ela parecia desesperada. E aí ele tentou se acalmar, ele começou a pensar que talvez a Sheila tenha pegado um objeto muito pesado e tenha deixado cair sem querer no peito dele. Então ele tentou se acalmar, falar pra ela ficar calma também, não entrar em pânico e tirar a venda dele. A princípio, ela não respondeu. E aí ele disse de novo: "Sheila, tira a venda de mim." Ele sentiu ela em cima dele, com as duas coxas assim na cintura, e ela removeu a venda, e quando ele olhou pra ela, ela tava olhando em todas as direções do cômodo. Ela disse que não tava conseguindo achar as chaves das algemas. Quando ele olhou pro próprio peito, ele não viu sangue nem nada, mas ele sabia que o corpo dele tinha sido atingido porque tava tendo algumas reações estranhas, e ele sentiu uma dor muito forte. O coração dele tava super acelerado. Então a primeira coisa que ele pensou é que ele precisava quebrar a cadeira que ele tava algemado, afinal eles não tinham as chaves. Primeiro ele pediu pra ela quebrar, porque ele não tava suportando aquela dor, e aí ela foi até lá, mas parecia que ela tava demorando muito tempo pra conseguir. Parecia que vários minutos tinham se passado e ela finalmente conseguiu quebrar a cadeira. Agora ele até conseguia se levantar, mas ainda tava sentindo muita dor. Ele pediu pra Sheila ligar pra polícia ou pra ambulância. E aí ela saiu do quarto, foi até a cozinha, pegou o telefone, mas ao invés de ligar pra emergência, ela pegou um suco da geladeira e levou pra ele. Ela bebeu o suco, disse pra ele beber, que assim ele ia se sentir melhor. Só que ele insistiu que ele precisava de uma ambulância, ele não tava bem. E aí de novo ela pareceu lutar pra tentar encontrar o celular que ela já tinha pegado, e aí ela viu que tava no bolso de trás do jeans. Ela começou a correr por todos os cômodos da casa. O Paul conseguiu ouvir só alguns pedaços da conversa. Ela deu detalhes da cena e depois voltou pro quarto. O Paul queria ir até um espelho pra ver o que tinha acontecido no peito dele. E aí a Sheila conseguiu ajudar ele a se levantar, colocou ele na frente do espelho e não tinha sangue mesmo, parecia que tinham duas marquinhas só. Com uma das algemas quebradas, agora ele conseguiu usar uma das mãos. E aí ele ouviu a voz da Sheila de novo, ela tinha chegado com alguns medicamentos. Ele nem respondeu, ele tava desesperado, ele falou que ele precisava daquela ambulância. E a Sheila disse que ela tinha ligado, mas que eles iam demorar cerca de 20 a 25 minutos pra chegar. O Paul achou aquilo um absurdo, mas ela tentou acalmar ele, dizendo que era o tempo médio para uma ambulância chegar. Então ele foi lá, quase derrotado, sentou no sofá, mas ele começou a pensar que ele realmente não ia conseguir sobreviver. E aí ele decidiu tomar uma decisão de atuar agora. Ele não ia ficar esperando a ambulância. E aí ele falou: "Sheila, pega a chave do carro, você vai me levar no hospital agora." Era um domingo à tarde, então o caminho até o hospital daria cerca de 10 minutos. E aí ela falou: "Tá bom, mas primeiro você precisa colocar sua jaqueta." E aí ela foi lá, pegou a jaqueta, vestiu ele e foi procurar a chave do carro. Tudo parecia demorar pra sempre. Quando ela finalmente conseguiu colocar ele no banco traseiro, ela começou a dirigir e aí parecia que ela não estava pegando a via expressa, que chegava mais rápido no hospital. Ela estava pegando várias vias secundárias e fazendo um caminho muito mais longo. Ela até parou no meio do caminho, abriu a porta e falou que ele deveria ficar deitado e não sentado. E aí o Paul tava tipo: "Pelo amor de Deus, só me leva pro hospital, que diferença faz?" Finalmente, quando eles chegaram no complexo do hospital, ao invés dela parar na porta, ela deu a volta pro estacionamento de trás e parou na última vaga no fundo. Quando ela parou o carro, ela pareceu derrubar a chave no chão do carro. E aí ela ficou um tempo procurando. E aí ela saiu do carro, foi até a porta de trás, abriu a porta e quando o Paul olhou pra ela, na verdade, o que tinha na mão dela era uma faca. Essa faca era a mesma que ela tinha usado pra esfaquear ele 2 vezes enquanto ele estava deitado no chão, vendado. Antes dele conseguir registrar o que tinha acontecido, ela esfaqueou ele mais 3 vezes no peito. Na 4ª vez, quando ela foi tentar esfaquear ele de novo, ele conseguiu bloquear a mão dela e jogou a faca pra longe. Só que agora ele tava muito machucado. Uma dessas facadas tinha atingido uma artéria e começou a jorrar sangue, inclusive entrando em todo o pulmão dele. Só que nessa hora, 2 pessoas
que estavam dentro do hospital viram que estava acontecendo uma luta ali e saíram para ver. Eles foram correndo em direção ao casal e começaram a pedir uma ambulância porque eles sabiam que pelo estado do Paul ele não ia conseguir chegar lá dentro do hospital vivo se ele estivesse andando. Só que a Sheila começou a gritar que quem estava sendo atacada era ela. O Paul usou a última energia que ele tinha para falar para ela ficar longe dele. Ele desmaiou e um dos paramédicos começou a cuidar dele ali no estacionamento mesmo. A Sheila começou a correr porque ela começou a ouvir sirenes e ambulâncias chegando. A polícia também tinha sido acionada. Só que a polícia conseguiu chegar a tempo, pegou ela e levou para a delegacia. Mais tarde naquela noite, um dos policiais foi até o quarto do Paul, que tinha passado por uma grande cirurgia no peito, para questionar o que tinha acontecido, enquanto o outro policial conversava com a Sheila na delegacia. Eles encontraram o celular dela no estacionamento que ela tinha derrubado naquela noite quando ela estava tentando fugir. 4 meses antes da Sheila tentar matar o marido, ela tinha acordado no horário de sempre, foi trabalhar e por volta das 10h50 da manhã, ela pegou o carro e foi andando em direção a um complexo de condomínios. Era lá que a Annalisa morava. Ela bateu na porta, colocou as luvas que ela tinha levado e segurou uma faca. Ela tentou falar do outro lado da porta com a voz mais amigável que ela tinha, falando que ela precisava conversar com a Annalisa. A Annalisa reconheceu a voz da ex-colega de trabalho. Ela abriu a porta e 1 hora depois a Sheila voltou pro carro. As duas tiveram uma briga feia que resultou na Sheila matando a Annalisa. A Sheila não tentou limpar nada na cena do crime, ela só foi até o banheiro, lavou o resto de sangue que tinha no rosto dela e voltou pro carro. Depois ela dirigiu para um restaurante ali do lado, pegou um celular pré-pago, ligou pra polícia dizendo que alguém tinha sido atacado no condomínio do lado, mas não se identificou. Por volta da 1 hora da tarde ela voltou pro trabalho. Quando uma colega de trabalho dela ligou para avisar que a Annalisa tinha morrido, a Sheila pareceu chocada. Tudo que ela pensava agora era o namorado da Annalisa, o Nelson Sessler. O Nelson era o homem que a Sheila tinha acabado de matar a namorada. Ou seja, as histórias entre o Jack, a Melissa e a Annalisa eram todas verdadeiras. Mas a Melissa não existia. Melissa, na verdade, era a Sheila e sempre tinha sido ela. Já o Jack era o Nelson Sessler, namorado da Annalisa. O único nome real era da Annalisa Raimundo, que a Sheila matou pra ter o Nelson só pra ela. A Sheila tinha sim um irmão com esquizofrenia, mas não era esse motivo que ela pedia pro Paul sair de casa. Era pra ela receber o Nelson em casa, fingindo que ela era solteira. O Nelson disse que nunca teve uma desconfiança de que ela era casada. Depois que ela matou a Annalisa, ela correu pra ficar do lado do Nelson. Enquanto ela fazia isso, ela conseguiu convencer ele a voltar a namorar com ela. E aí, a Sheila acreditava que a missão dela tinha sido cumprida. Quando ela parou de conversar com o marido dela sobre a história do triângulo amoroso, era porque agora ela tava com o Nelson, ela tinha conseguido o que ela queria. Só que daí ela também decidiu que ela precisava matar o Paul, porque ele tava no caminho dela conseguir continuar com esse romance com o Nelson. Não era só pedir o divórcio, né? Tinha que matar ele. E aí agora que o Paul ia morrer, ela queria convidar o Nelson pra ir jantar na casa dela. Ou seja, logo depois de matar o marido, ela já tava com planos de levar o Nelson pra jantar com ela. Ela deixou várias mensagens de voz pra ele, pros dois se encontrarem. Uma das coisas que o Nelson esqueceu de mencionar pra polícia é que ele estava tendo um caso com a Sheila quando estava com a Annalisa. Com relação à tentativa de assassinato do Paul, ela foi presa em 2004 e pegou 25 anos. Só que a polícia só conseguiu montar um caso mesmo contra ela depois de analisar o celular. Isso porque a Sheila nunca ligou para a emergência. Aquelas ligações que ela fez na noite que ela tentou matar o Paul eram todas pro Nelson, convidando ele para jantar. E eles demoraram quase 5 anos para montar um caso contra ela e demorou mais 4 para ela ir para julgamento, que foi só em 2012. Apesar deles terem algumas evidências, a polícia precisava conseguir colocar ela na cena do crime. Ela optou por um julgamento com júri, só que ela atuou em causa própria, ela mesma advogou no caso dela. Ela confrontou o Paul sobre o esfaqueamento dele, e aí ele mostrou as cicatrizes que ele tinha no julgamento e ela desabou. Mais tarde, ela riu desse incidente. Foi em janeiro de 2012 que o laboratório forense conseguiu colocar a Sheila na cena do crime. Eles tinham falado que um assassinato daquele, tão brutal como foi, provavelmente ia deixar alguma marca no assassino. É muito normal em casos assim, quando o assassino esfaqueia alguém, ele também acaba sendo cortado. E a Sheila percebeu que ela tinha um corte na mão direita depois que ela foi no restaurante para ligar para a polícia. Eles encontraram o DNA da Sheila misturado com o da Annalisa na cena do crime. Provavelmente alguma gota caiu no banheiro quando ela estava se limpando. Eles também usaram um software de análise de voz para determinar que a voz que ligou para a polícia naquele dia era sim da Sheila. E aí
ela acabou sendo condenada em 50 anos pela morte da Annalisa, então ela vai passar o resto da vida dela na prisão, a pena é até 2079. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham ficado impressionados com a reviravolta, porque eu não imaginava toda essa história, e ainda bem que o Paul sobreviveu para poder contar tudo isso e tudo que ele experienciou. Eu não consigo imaginar como deve ser para ele ter sido enganado todo esse tempo, ouvindo uma história, uma fofoca de trabalho, que na verdade era a própria mulher que estava participando. Enfim, espero que ele esteja bem, que ele encontre um casamento, um relacionamento tranquilo. Esse foi o caso de hoje, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.